Alguma vez você já sentiu como se você fosse um fracasso para se relacionar? Como se você tivesse vindo com defeito? Como se esse trem de relacionar fosse difícil demais? Você precisasse se consertar? Por muito tempo eu me senti assim. Era como se eu estivesse presa, imobilizada, sem possibilidade de movimentar algo que era uma das coisas mais importantes para mim, que eram minhas relações. Eram raros os momentos que eu me sentia verdadeiramente pertencente, conectada, nutrida nos meus encontros e nas minhas relações. E quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu vi que eu não estou sozinha. Muita gente se sente como eu já me senti um dia, sem a menor capacidade de ação sobre essa, que é uma das necessidades básicas da gente enquanto ser humano. E aí, gente, eu fiz o que muita gente faz numa hora dessas. Eu fui me investigar. Eu fiz todo tipo de terapia que vocês puderem imaginar, na busca desesperada de me consertar. Eu demorei um tempo para entender que não fui eu que vim com defeito. Aliás, minto, minha mãe tá aqui, ela sabe, defeito eu tenho vários. E terapia eu sigo fazendo algumas. Mas o que torna a minha história única foi uma epifania que eu tive. Em 2015, quando eu entendi que o problema do amor não era individual, é coletivo. Então, não bastava eu ir ao encontro de mim. Não bastava eu me consertar. Eu precisava ir ao encontro dele, eu precisava ao encontro do amor. E eu precisava, principalmente, aprender a criar condições favoráveis para o amor aparecer e permanecer. E aí, passados os anos, eu fui encontrando várias pesquisas e eu vi que realmente eu não estava louca. Eu não estou sozinha, não sou só eu que tenho problema nas relações. Na verdade, a solidão só aumenta no mundo inteiro. E a Organização Mundial de Saúde considera uma epidemia global. Quando a OMS diz que é uma epidemia global, ela está confirmando o que muita gente já sentiu no corpo. A solidão, ela traz vários prejuízos para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, para a nossa sociedade, de maneira geral. E se engana, porque muita gente que eu converso pensa que nós, latinas, a gente não precisa se preocupar com isso, né, gente? Brasileira, não. A gente é muito social. Na verdade, em um ranking que foi tentar entender o quanto as pessoas se sentiam sozinhas, em 28 países, o Brasil ficou em primeiro lugar. Bom, e quais são os efeitos de tamanha solidão? A solidão, ela é tão prejudicial para a nossa saúde quanto ser alcoólatra. É pior do que não praticar exercícios físicos. E choquem, a solidão equivale a fumar 15 cigarros por dia. O que acontece é mais ou menos o seguinte: a gente evoluiu enquanto espécie para viver em comunidade, para viver em tribo. A gente passou quase a nossa história inteira enquanto Homo sapiens em tribo. Então, o nosso corpo, ele experimenta a solidão como um ataque físico. Então, quando a gente se sente sozinha, o que acontece é que o nosso cortisol se eleva, o nosso batimento cardíaco fica desregulado, e a gente libera todo tipo de hormônio de estresse, em contrapartida a hormônios que a gente libera quando a gente tem o prazer da conexão. E quando a gente vive uma condição de solidão que é crônica, a gente vive qualquer situação de estresse como muito mais intensa do que uma pessoa que não vive uma sensação de solidão. O nosso cortisol, a nossa pressão, o nosso colesterol se elevam muito mais rápido e tem muito mais dificuldade de voltar ao normal. E a nossa amígdala, ela fica com um senso de proteção ligado. Então, a gente fica com o nosso sistema imunológico todo prejudicado. É por isso que uma pessoa que se sente sozinha tem 3 vezes mais propensão a pegar um resfriado, por exemplo, e 30% mais chance de uma morte prematura. Na verdade, se você estiver investindo agora nas suas conexões, você pode estar colocando aí pelo menos mais 10 anos na sua vida. E o que acontece, que é bem triste, é que quanto mais a gente se sente sozinha, a nossa amígdala, ela tá em senso de perigo ligado. Então a gente não vai conseguir se conectar com as pessoas. A gente vai entrar na conexão no modo de luta, de fuga, de dissociação ou de agradar. E a gente fica presa nesse ciclo de solidão e desconexão. Um corpo solitário é um corpo estressado. Então, claro, estresse, insônia, ansiedade, tudo isso também está relacionado à solidão. Na verdade, mais de 130 estudos, e essa eu fiquei chocada, já relacionaram suicídio e automutilação à solidão. Bom, os efeitos da solidão são tão graves que já tem uma pílula de solidão sendo desenvolvida em laboratório. Isso é verdade, gente. É mais fácil para a gente tentar endereçar o sintoma do que olhar para as causas, do que realmente está por trás de tamanha solidão. Bom, quando eu entendi que não era só eu, e que a pílula da solidão, que eu não queria esperar por ela, eu fui tentar entender
por quê, né? Por que a gente vive tanta solidão? Quais são as causas dessa solidão? Winston Churchill dizia que nós moldamos os nossos edifícios e depois eles nos moldam. Eu gosto muito dessa frase porque ela conta um pouco como que a gente é filha do contexto. A gente vai seguir o modus operandi da nossa sociedade. E quando a gente tenta entender as causas do porquê que a gente tem tamanha solidão hoje e o senso de comunidade foi desaparecendo, fica óbvio quando a gente olha para a nossa estrutura. O neoliberalismo, o individualismo, o excesso de redes sociais, a meritocracia, o excesso de comparação desse mundo que a gente vive, o aumento do número de pessoas em cidade. Pensa, a gente vivia em tribos de 150 pessoas, que todo mundo se conhecia, se ajudava. Agora a gente vive em cidades com milhões e milhões de pessoas, uma complexidade social muito, muito maior. Sem contar que a gente vive uma herança do patriarcado e da colonização europeia. E tudo isso influencia em como a gente se relaciona. O que eu fui entendendo é que qualquer relação, qualquer comunidade, qualquer grupo vai se moldar a partir do momento que as pessoas começam a se relacionar. E a questão é que se a gente não escolhe conscientemente como a gente vai moldar as nossas relações, a gente herda esse sistema aí que está posto, patriarcal, violento, linear, separatista, que está levando a gente para onde a gente está hoje em diversas áreas da nossa vida. A gente precisa desenhar conexões porque o mundo nos empurra para o contrário. E aí, o que eu fui aprendendo é o quanto pequenas escolhas podem mudar totalmente um encontro, uma relação, uma comunidade inteira. Como, por exemplo, nessas imagens, o que a gente fez foi basicamente criar lugares marcados para as pessoas, lugares bordados em guardanapo, lugares escritos à mão, que contam para as pessoas que a gente se importa que elas estão aí, e se importa tanto com a conexão entre elas, que a gente escolheu lugares marcados para elas sentarem perto de pessoas que têm tudo a ver e que elas podem se conectar. Ou como quando a gente cria algumas perguntas que ajudam a gente a sair do roteiro social de sempre, a ter conversas que a gente não costuma ter, a se vulnerabilizar verdadeiramente, a criar intimidade, perguntas que podem estar num copo de uma bebida, perguntas que podem estar num banco de um espaço público, perguntas numa recepção diferente, num evento. Ou essa eu adoro, quando a gente pega eventos como sempre, Natal, Réveillon, festa de aniversário, e a gente reinventa esses eventos para que eles realmente tenham mais significado. Como o que eu fiz para as minhas 2 sobrinhas. No batizado delas, eu pedi para cada pessoa convidada levar um objeto que contasse para ela qual é o papel que você quer ter na vida dela. Isso contou para todo mundo ali que, de fato, é preciso uma aldeia para criar uma criança. Esses objetos foram guardados e ela vai abrir daqui a 10 anos, elas, porque a gente fez para as 2. E se lembrar de que elas realmente tinham, de fato, uma aldeia que se importava, né, com o crescimento e o desenvolvimento delas. Mas também, gente, é muito desesperador quando a gente vê que a maior parte do tempo ninguém está prestando atenção nessas coisas. O design, ele oferece para a gente uma forma de a gente sair desse estado de apatia, de paralisia, frente ao desafio complexo que é criar conexão nesse mundo que a gente vive. O design oferece, antes de tudo, uma visão de mundo. Uma visão de mundo que nos traz poder, que nos traz responsabilidade por criar melhores contextos para as relações. O design oferece também para a gente hipóteses embasadas e ferramentas, para que a gente possa fazer experimentos e adaptar constantemente as nossas relações e as nossas comunidades a partir do que elas precisam a cada momento. Designers produzem artefatos. Então, fica fácil entender. Uma designer de móvel pode produzir uma cadeira. Uma designer gráfica pode produzir uma logo. Como designers de conexões, o que a gente produz são rituais e experiências disparadoras de afeto e disparadoras de conexão. Bom, você já deve ter reconhecido aí, né? A Anne está aí nessa foto, uma das minhas fotos preferidas do Instituto Amuta. Eu resolvi criar o design como o que mostra um pouco essa imagem, né? Eu resolvi criar o design como uma negativa a esse mundo como me foi proposto. Eu sempre fui uma perseguidora da poesia, uma sonhadora incorrigível, a última romântica. Deve ser minha lua em peixes. E eu sempre gostei de escrever histórias, desde pequenininha. E quando eu descobri que eu podia não só escrever histórias, mas criar cenários para as pessoas poderem viver essas histórias, aí eu me tornei designer. E eu comecei a criar histórias o tempo todo, porque todo encontro tem o potencial de moldar nossas relações e, consequentemente, as nossas vidas. Eu comecei a aprender, antes de tudo, a me conectar com a minha intenção. Qual que é a minha intenção nesse encontro? Qual que é a minha intenção nessa comunidade? Qual é a minha intenção nessa relação? E eu aprendi a fazer escolhas para materializar essa intenção.
Eu aprendi também a criar magia. Eu adoro essa palavra, porque magia, para mim, nada mais é do que a gente negar o mundo habitual e criar um outro contexto para que a gente possa viver outra forma de interagir, outra forma de se relacionar, mesmo que por algumas horas. Eu comecei também a criar afeto, né, gente? Porque, como a Moara me apresentou e disse, eu acredito que o que nos afeta, nos move, nos transforma. E muitas vezes a gente não pensa nos afetos que a gente quer disparar nos nossos encontros e como que a gente pode fazer escolhas intencionais para isso. E, principalmente, eu aprendi muita coisa sobre conexão. E eu aprendi a fazer escolhas e criar artefatos que fazem com que a gente crie intimidade, segurança, interdependência, amor. Como, por exemplo, nesse último evento que a gente fez, que a gente convidou as pessoas para um encontro marcado com a memória. Nesse encontro, a gente tinha uma intenção muito clara. Dentre essas intenções, a gente queria movimentar as pessoas com as suas memórias e a gente fez cada escolha baseada nessa intenção, para disparar afetos, para disparar conexões, para disparar movimentos internos. O que eu aprendi de mais importante é que quanto mais o mundo empurra a gente para desconexão, mais a gente precisa ser consciente, mais a gente precisa redesenhar os nossos hábitos e a nossa rotina para a gente fazer escolhas que trazem conexão. E uma coisa maravilhosa que eu aprendi é que você não precisa ser a melhor pessoa do mundo para se relacionar. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode aprender a se conectar com a sua intenção. Qualquer pessoa pode ser designer das suas conexões. E uma das coisas que eu acho muito transformadoras do design de conexões é que a gente aprende o quanto experiências e rituais ampliam o nosso contato físico, sensorial, emotivo, cognitivo com o que é uma conexão saudável, com o que é uma relação saudável. Porque todas nós temos muito mais referências de desconexão do que de conexão. Então a gente precisa de espaços como esse para a gente corporificar o que é uma conexão saudável. Porque assim, a gente consegue, primeiro, reconhecer quando a gente está numa relação que não tá legal. A gente consegue sentir isso mais fácil. Segundo, a gente consegue se manter também mais firme quando as coisas não estão dando muito certo, porque a gente também tem a memória do que é quando a gente estava verdadeiramente conectada. E, principalmente, a gente consegue colocar na rotina hábitos que nos colocam em contato com o amor. Eu gosto de, como a Bell Hooks, pensar no amor como uma ação, porque isso faz com que eu assuma responsabilidade e comprometimento. A cada encontro, a cada escolha que eu faço, a cada movimento que eu faço para viver os meus conflitos de maneira saudável, a cada reunião, a cada celebração, tudo isso é uma forma de colocar o design em movimento e é uma forma de assumir comprometimento pelo amor. A Marcele de hoje, ela tem muito mais repertório, muito mais conhecimento para criar ambientes favoráveis para suas relações. Mas não só para mim, mas para as tantas outras Marceles que, como eu, já se sentiram, ou talvez estejam se sentindo agora mesmo, estragadas, quebradas, precisando mudar. Para que essas pessoas encontrem ambientes onde elas possam, de fato, encontrar o amor, se sentir pertencentes, encontrar relações saudáveis. Porque, como eu disse no início, não é sobre mim. Não é sobre eu me tornar uma pessoa melhor para me relacionar, embora seja um pouquinho também. Mas é muito mais sobre criar ambientes favoráveis para as pessoas não terem que achar que tem que se consertar, mas que encontrem ambientes para isso. A Marcele de hoje entendeu que não precisa e nem pode deixar ao acaso algo tão importante. E que, sim, eu não posso mudar o mundo. Porque, de fato, as estruturas, às vezes, parecem pesadas demais. Mas eu posso mudar um instante a cada escolha que eu faço para tornar as minhas relações melhores. E isso é muita coisa. Obrigada.